Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos ao meu canal e a mais um Os Brasileiros do Meu Prédio. Pra quem não conhece essa série, é uma série que eu faço desde o começo do meu canal, entrevistando brasileiros e brasileiras que moram aqui em Vancouver. Começou no meu prédio, mas daí eu espalhei para a cidade inteira porque eu encontrei muitas pessoas interessantes. E hoje eu tô aqui num lugar, num prédio aqui de Downtown Vancouver, e vou entrevistar uma família muito legal. Vou entrevistar a Valessa e o Rodrigo e a filhinha deles, Giovana. Eles estão aqui há 3 anos em Vancouver e vão contar um pouquinho da história deles pra gente. Vem comigo! Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bom? Muito prazer, como vai? Valessa, essa é a Giovana? Oi, Giovana. Tudo bem? Vamos lá entrevistar a sua família, então? Vamos, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, tudo bem? Eu sou a Valessa, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e sou psicóloga. Eu sou a Giovana e eu sou do Caxias do Sul e eu moro no Canadá. Oi, eu sou o Rodrigo, eu sou de São Paulo e sou turismólogo. Estamos aqui no Canadá há 3 anos e 2 meses. Nós estávamos pensando num melhor país para viver, né, e avaliamos diversas opções. Entre elas era o Canadá, a gente avaliou a Austrália também, mas por algumas razões a gente acabou optando pelo Canadá, entre elas pela proximidade dos Estados Unidos ou até mesmo proximidade do Brasil. Acabamos optando por... E também a questão da imigração, né? O processo de imigração a gente acabou avaliando um pouco e vendo que aqui no Canadá, dentro do nosso perfil, acabaria sendo um pouco mais fácil. E dentro do Canadá, Vancouver, porque a gente veio pra cá há alguns anos atrás para visitar e eu me encantei com a cidade. A cidade onde tem mar, onde tem montanha, onde tem tudo que a gente pode fazer no mesmo lugar, e também pela questão de que todos os brasileiros têm um pouco de medo de frio e de calor, aqui tem um clima mais ameno durante o ano inteiro. É uma cidade mais balanceada com aquilo que a gente estava buscando, né, e diferente do que a gente tinha no Brasil. A gente morava na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, que também tinha muita qualidade de vida, mas nos últimos anos não estava da mesma forma que quando a gente foi morar lá. Então por isso que a gente acabou procurando, pensando um pouco um lugar melhor para a Giovana também, né, para que ela pudesse ter uma melhor qualidade de vida, educação melhor, segurança, enfim, tudo que muitos... Que o Canadá traz. Vocês tinham outro país em mente ou foi só Canadá? A Austrália era uma das opções, né? Eu cheguei até a visitar a Austrália para ver como é que ela... Para mim não tinha essa opção. Elas ainda não foram, mas ainda até brinco com ela, que assim, melhor que ela não foi, porque a Austrália também é um lugar legal, mas questão de... Eu ainda acho que Vancouver, pesando, acaba sendo um lugar mais interessante para se viver. Eu acho que uma coisa bem positiva de morar aqui é a segurança de você andar a qualquer horário do dia, sem se preocupar em ser assaltado, ter a educação também. A gente vê pela escola da Giovana que a escola é muito boa, mesmo estudando no Brasil em escola privada, hoje ela tem um acesso a um nível de educação muito melhor do que ela tinha lá, e vai ter, eu acho que ao longo da vida, né, pelo senso de comunidade, enfim, tudo isso que o Canadá aqui oferece. Acho que outra coisa bem interessante, falando até em relação a Giovana, é a questão dos playgrounds que tem ao redor da cidade. No Brasil, para a gente ter acesso a um playground, a gente tem que fazer parte de um clube, a gente tem que ir para um lugar que tenha segurança, que seja confinado. E aqui não, aqui em qualquer esquina a gente tem um playground e ela pode brincar tranquilamente, livremente, sem medo de que vai acontecer alguma coisa. Então, a gente mora em Downtown. E aí pra gente o ponto negativo é a quantidade de pessoas que têm problemas com drogas e problemas mentais na cidade. Sim, problema com álcool, drogas e problemas mentais que tem na cidade. Eu vejo isso como um problema de saúde pública
e que, como eu disse, talvez porque a gente mora em downtown, a gente vê isso muito de todos os dias, dia após dia, as pessoas na rua, as pessoas com problemas mesmo. Na escola da Giovana, essa semana, ela teve uma situação em que até a pessoa foi presa próximo da escola, as crianças viram a situação, então realmente isso pesa um pouco. Mas isso pode ser facilmente resolvido morando fora. Acho que as pessoas que moram fora do centro, elas não sentem tanto como a gente que sente aqui no dia a dia. Mas também não é uma coisa todo dia, né? Uma coisa que, né, principalmente eu que vim de São Paulo, também conheço um pouco dessa realidade de pessoas morando na rua, pessoas assaltando, né? Que acaba sendo... Que aqui não tem, né? Não tem assalto. Tem a questão de que a gente vê as pessoas drogadas, tem a questão que a gente vê as pessoas com problemas mentais, mas não tem assalto aqui. Podemos andar, mesmo passando próximo deles, a gente não sente nenhum tipo de perigo. Quando a gente veio pra cá, a Giovana estudava em uma outra escola, que não é essa próxima, e teve um dia que eu tive que passar bem no meio delas, que é na Hastings, né? E não aconteceu nada, né? Então isso não é um problema realmente. É sim um problema de saúde pública que o canadense entende isso como uma coisa meio que normal, mas nós, vindo do Brasil, a gente entende que isso acaba sendo muito... A gente tem receio de que a médio e longo prazo isso se transforme num problema mais sério, né? Esse é o principal ponto negativo que a gente enxerga aqui. Então acabou de chegar o PR, a gente acabou de ter o aprovado no site. Legal, a gente tá, obrigada. A gente está esperando os nossos passaportes voltarem, devem chegar no início da próxima semana para a gente fazer o landing. Isso é vamos dizer que é um final de um processo que muita gente que está no Brasil, e mesmo nós como estávamos, né, que é o principal objetivo quando a gente chega aqui, é justamente conseguir a residência permanente, né, e dentro disso a gente fez todo um planejamento de como chegar a isso, né. E nós escolhemos, principalmente porque a gente já tinha uma filha, né? Então acaba sendo um planejamento um pouco mais complexo do que simplesmente ou vir sozinho ou vir em casal, né? Quando tem uma criança, isso acaba sendo uma coisa muito mais complexa. E nós decidimos vir, eu como estudante, né, de um college privado, né? E a Valessa, ela veio com o Open Work Permit, né? Então eu vim estudando e ela veio com a permissão aberta de trabalho. E a Giovana, né, também nós conseguimos com que ela pudesse estudar, nunca pagamos nada, né, para que ela pudesse estudar. E aí assim foi, né, a princípio a gente entendia que a Valessa veio para cá também, ela começou a estudar inglês, né, porque ela precisava melhorar o seu inglês. E assim eu comecei a estudar no college e a Valessa estudando inglês, enquanto a Giovana ia para a escola também. Então foi dessa forma que nosso objetivo era qualquer um que conseguisse um trabalho, né, pela nossa experiência profissional, a gente ia conseguir fazer com que aplicasse pelo processo provincial de imigração, né, devido a nossa já ter mais de 2 anos de experiência prévia já no Brasil. E aí acabou acontecendo de eu conseguir uma experiência dentro do meu programa do college, né, eu tinha uma parte que é de co-op, que é justamente um estágio dentro do programa. E aí eu consegui trabalhar dentro da minha área, e recebendo oferta de trabalho, eu consegui aplicar para o processo de imigração provincial, que é o conhecido como BCPNP. Então, eu comecei a fazer o meu co-op, o pessoal gostou de mim, e eu já apliquei para o processo provincial naquele mesmo momento. Então, mais ou menos com um ano e pouquinho que eu estava aqui, a gente já deu início no processo de imigração, através da província. Então, foi um processo longo, né? Um processo que demora até o teu resultado. Então nós estamos falando de mais de 2 anos atrás que isso começou, mas agora a gente já tem o resultado final, que é o PR. Mas desde então, né, desde que eu comecei a trabalhar, a Valessa também pôde trabalhar, melhorou seu nível de inglês, começou a trabalhar também. A gente conseguiu a nominação da província mais ou menos uns 5 meses depois, e depois disso a gente já deu início ao processo federal de imigração pelo Paper Base, que é conhecido por papel. Você junta todos os documentos e manda para o governo, que fica lá na Nova Escócia. Então eles analisam tudo, e é um processo que demorou mais ou menos 18 meses, desde que a gente mandou lá em março de 2018. Então é longo, mas desde então a gente pôde ficar aqui aguardando o processo, ela trabalhando, eu trabalhando, a Giovana na escola. Então, na verdade, no dia a dia nosso, com o PR não vai mudar nada, né, no dia a dia, mas vai nos garantir que a gente possa ter essa respirada, tranquilidade de ficar aqui, sem se preocupar com a validade do work permit, sem se preocupar com a validade desse permit. Agora,
a gente pode respirar aliviado e a gente está livre, né? Muita gente pergunta, porque eu tenho que... Você fez colégio privado, como é que você conseguiu que a sua esposa possa trabalhar com permissão aberta de trabalho, como é que sua filha nunca pagou escola pública, enfim, são algumas... Eram dúvidas que a gente tinha no Brasil também, porque a gente não tinha um canal da BFF também para dar essas dicas, né? Então a gente acabou indo por conta e vindo para cá, assumindo um pouco desse risco, né? No caso de ela não poder trabalhar ou a Giovana ter que pagar a escola, mas hoje a gente já vê que isso é uma coisa muito mais normal, tem diversos casos de pessoas que estão aqui justamente dessa forma, né? Um vem estudando, o outro vem com a permissão de trabalho, as crianças vão para a escola, né? Porque todas as crianças têm que ir para a escola aqui no Canadá. E é um processo, é uma questão de tempo, né? Eu vejo que as pessoas vêm para cá, se elas forem... Tempo e empenho, né, pessoal? Exato. Também, né? Tem que batalhar. Não digo que é tudo fácil, né? Porque você tem que trabalhar às vezes em coisas que você já trabalhou no passado, ou fazer coisas que você nunca faria no Brasil novamente, ou nunca faria em momento algum. Então as pessoas têm que estar abertas, né? E foi isso que a gente passou por... focadas, porque tem que pensar no objetivo final. Você está trabalhando nisso agora porque tem um objetivo lá na frente. Depois que atingir o objetivo, bom, vai ser feliz, vai fazer o que quiser. Então tem muito mito sobre, tem que fazer college público, que é só college público. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem até amigos que vieram para o college público e às vezes eles sofrem mais porque eles não podem trabalhar full time enquanto eles estudam. Né? Então ele só pode trabalhar part-time. E no Brasil ele já tem posições, às vezes de gerente, diretor de empresa, e aqui eles não vão poder trabalhar nessas funções, porque essas funções não estão aptas para quem está com a permissão apenas part-time. Então eles acabam sofrendo, e muitos deles têm que estudar muito pesado para poder passar também no college público, né? Que acaba exigindo muito mais. Então acaba sendo um pouco mais... Então é muito mais tranquilo vir com um college público, que você tem a garantia depois do PGWP, mas dependendo do perfil da pessoa, como é o nosso perfil, que já tinha experiência de mercado de trabalho, o college privado acaba às vezes sendo um atalho para que ele consiga a imigração mais rápida. E você fez o co-op, né? Então você pode trabalhar na área do college, né? Exatamente. Que college você fez? Eu fiz o Business Communication Program. E isso te abriu portas para você trabalhar no que você trabalha hoje? Exatamente. Eu pude aplicar para a vaga de co-op na empresa que eu estou hoje. E lá eles me deram oferta de trabalho, gostaram do meu trabalho e falaram assim, eu gostaria que você continuasse trabalhando aqui com a gente depois do seu curso. E essa oferta de trabalho proporcionou com que eu pudesse já aplicar para o processo de imigração, mais a experiência de trabalho que eu tinha prévio. Entendi. Nossa, que legal. Então o curso que você fez acabou também te ajudando. Me ajudou perfeitamente, muito, muito. E às vezes a pessoa tem você já tem uma certa idade, as pessoas têm medo da idade, não vou conseguir migrar, ou questão de inglês, enfim, tem muitos processos de imigração aqui no Canadá, então não existe só um caminho, existem diversos caminhos. Mais de 50. Então aquilo que ela estava comentando, que a Cavalia estava falando, que é ler bastante, conhecer os processos, identificar, ver qual que seria o melhor processo para você. Então, no Brasil eu era psicóloga e eu tinha pós-graduação em recursos humanos, eu trabalhava com consultoria de recursos humanos em empresas de RH estratégico e psicologia organizacional. E aqui, quando eu cheguei, eu não consegui emprego nessa área por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho a titulação de psicóloga aqui. Mesmo com a validação do diploma, eu não tenho o título de psicóloga. E entrar na área de RH aqui no Canadá acaba tendo alguns passos, algumas dificuldades que não foi tão simples assim e eu não consegui um emprego na área quando eu procurei. Fui para a área administrativa, hoje eu trabalho numa escola de inglês também, e mais voltado com marketing, eu auxilio o diretor de marketing, na verdade, e também com os programas especiais que a escola tem, os programas de adolescentes 2 vezes por ano, e com toda a parte administrativa da escola. E eu confesso assim, que embora foi ótima essa oportunidade, eu gosto muito de trabalhar lá, esse processo de buscar a recolocação na minha área, de tentar entrar na área de RH e não conseguir entrar, depois de muitos anos de experiência, foi bem frustrante. Naquele período lá em 2017, quando eu estava fazendo isso, eu me frustrei bastante. A gente entra num período, eu não posso dizer que eu tive depressão, mas a gente entra num período depressivo, assim, a gente entra num período em que a gente começa a se questionar a nossa validade, a gente começa a se questionar se a gente é mesmo capaz, se a gente tem competência para aquilo, o que eu estou fazendo aqui, o Canadá realmente quer pessoas qualificadas ou não, eu sou qualificada e não consigo emprego, então como que isso acontece?
então tudo aquilo que o Canadá fala que precisa de pessoas, então não é verdade, a gente começa a se questionar bastante, a gente começa a refletir sobre a nossa identidade também, porque é uma mudança de identidade profissional. No Brasil eu era psicóloga há muitos anos, e quando eu perguntava no que você trabalha, eu sou psicóloga, organizacional, enfim, trabalhava com RH, mas eu sou psicóloga, e aqui, o que você é? Aqui eu não sou psicóloga, e agora? E agora, né? Então eu passei por um processo de identidade, assim, de identidade profissional, de me encontrar novamente, profissionalmente falando. E foi um processo longo, foi um processo longo e foi um processo assim, custoso, digamos. Hoje em dia eu tô bem, eu tô satisfeita com isso, acho que é uma fase que muitos imigrantes passam quando já tinham uma profissão, quando já tinham uma posição, às vezes de gerente, de diretor, quando já tinham uma carreira no Brasil e acabam tendo que se deparar com isso, de às vezes trabalhar numa função que não era, que não trabalharia mais no Brasil, ou numa área que não trabalharia mais, e aí tem que se deparar e tem que se reidentificar. Tem que começar de novo, tem que parar duas coisas, né? Uma, tem que pensar no objetivo final, que é ter a tal da experiência canadense e que às vezes as pessoas se reencontram mesmo e mudam de profissão e ficam muito felizes. E outra é realmente se reidentificar, buscar, talvez, eu digo hoje, pela minha experiência, muito da psicologia eu aplico no meu dia a dia. Eu não deixo de aplicar os meus conhecimentos, até porque nessa empresa, então nessa escola que eu trabalho, a gente lida com alunos que estão homesick, a gente lida com situações de homestay, a gente lida com situações, e mesmo durante o período de verão e inverno, quando tem os adolescentes, eu acabo colocando muito conhecimento de psicologia, muito conhecimento da época que eu trabalhei com gestão de pessoas. Eu não perdi isso, eu não deixei de usar. O que acontece é que eu tive que encontrar uma forma de colocar o meu conhecimento nessa função atual. E você, como turismólogo, você também acha que aplica as coisas na sua profissão atual na escola? Muito. Eu também, assim como, né, identificar, porque eu não trabalhava com isso, né, com educação numa instituição, eu trabalhava com outras coisas na área de turismo. Então, vir para cá também eu tive que reaprender, né? Eu tinha meu próprio negócio no Brasil, aqui eu fui trabalhar para uma outra empresa. Então, você sabe, quando você é dono de uma empresa, você gerencia tudo aquilo, todo o seu negócio. Agora, você trabalhar para os outros é um pouco difícil, você tem que aprender a essa posição novamente, trabalhar em coisas que você não está acostumado, aprender também, o que é bom, né? Eu vejo que a maturidade ajuda bastante a gente nesse sentido, de aprender coisas novas, estar aberto a isso, né? Eu, quando vim para cá, eu fui trabalhar numa churrascaria, cortando carne, coisa que eu nunca tinha feito. Eu trabalhei em hotéis, tem um hotel que nunca me pagou até hoje, porque era um golpe. Trabalhar numa loja vendendo cartões de crédito também, da mesma forma. Enfim, são coisas que eu não faria mais no Brasil, né, devido ao meu estágio já na minha profissão, mas que eu aprendi muita coisa, né? Encarar essas coisas como um aprendizado e não como uma coisa ruim, depressiva, né? É a forma como você encara, e também pensando no objetivo final, né? Que no caso seria a residência permanente, morar aqui, mais do que a residência permanente, né? É morar aqui no Canadá, estabelecer, construir uma nova carreira aqui. Eu, como turismólogo, né, ou profissional dessa área de marketing, na área de empresa de turismo, eu não dependo de nenhum tipo de validação, né? Então isso para mim acaba sendo mais fácil, diferente dela que ela precisa de uma validação para ser psicóloga, né? Então é um pouco mais difícil no caso dela. Mas nos dois casos, ou no caso de qualquer pessoa que vem para cá, a experiência canadense é super importante. Né? Então você vir para cá, construir uma experiência, mesmo que sejam coisas mais básicas. Produtiva também. Ter uma vida produtiva no Canadá. Não adianta nada vir pra cá e pensar, eu era psicóloga no Brasil, aqui eu não posso ser, então eu não vou fazer nada. Não, ter uma vida produtiva, ir trabalhar, e ganhar dinheiro, né? Sustentar, pagar as contas.
ter uma vida produtiva. E muitos no Brasil, eles acabam tendo trabalho, eles estão acostumados só a trabalhar, já são no estágio como nós não estudávamos mais, nós só trabalhávamos. Então vem para cá, na condição de estudante, uma coisa que você já não está mais acostumado a fazer, né? E enfrentar uma sala de aula, e tudo isso faz com que a gente tenha que mudar um pouco da nossa rotina, é um esforço muito grande, né? Então as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Que é uma coisa que às vezes a gente imagina quando está no Brasil, mas aqui a gente é um pouco mais difícil de encarar num primeiro momento, mas depois a gente vai se adaptando, né? Enxergar que aquilo é para um objetivo final acaba ficando mais fácil. Além da família e amigos e da minha profissão, que obviamente eu sinto saudade, eu sinto saudade das pequenas coisas, das coisinhas bobas, assim, das coisas mais fúteis possíveis. Eu sinto saudade de ir no mercado e saber onde estão as coisas e entender tudo que está escrito, porque, claro, por mais que eu já esteja num nível de inglês fluente, tem coisas que a gente, né, que eu não consigo entender, que eu não sei se aquela marca é boa, tem coisas que eu ainda não sei. Então eu sabia que quando eu ia no mercado eu podia comprar o produto A, B e C e não ia ter erro. Eu sabia que tipo de tempero eu podia comprar que ia dar certo na comida. Então essas coisinhas bobinhas assim, fúteis até, mas eu sinto saudade. Quando eu fui pro Brasil ano passado, quando eu fui no mercado, eu disse pro Rodrigo, nossa, que maravilha ir no mercado e sentir esse cheiro de pãozinho e sentir e me sentir em casa. É esse conforto de se sentir em casa. Acho que algumas coisas, além da família e amigos, né, que a gente sente, que a gente não está próximo não participando de todo do dia a dia, né, não participando do dia de aniversários, casamentos, né, que são coisas que a gente acaba abrindo mão por morar fora, né. Acho que algumas comidas também, né? Tem coisas que a gente não tem da mesma forma aqui. Uma pizza, por exemplo, que é diferente, um quindim, por exemplo, é difícil de achar, não sei onde é que vende aqui, porque é uma coisa que eu gosto. Enfim, são coisas pequenas que a gente acaba sentindo falta. Comer palmito também, que é uma coisa que eu adoro. A gente encontra, mas não é com aquela facilidade que em qualquer mercadinho tem. Então são coisas pequenas que a gente acaba sentindo saudade, mas também que a gente acaba se adaptando com outras coisas, né? Que não é que a gente não coma direito aqui, que a gente morra, vive falando saudade. Não, a gente consegue se adaptar, e acho que é isso que faz parte também da vida dos imigrantes, se adaptar àquilo que gosta com outras coisas, e às vezes gostar de uma outra coisa que muito mais do que aquilo que você achava que gostava no Brasil. Descobrir que gosta de alguma coisa que não tinha nem ideia no Brasil. Então se adaptar também para fazer receitas de coisas, né? Como fazer uma pizza, como fazer uma comida aqui com ingredientes diferentes também. Então isso acaba desenvolvendo nossa aptidão aqui, nossas habilidades, né? E a Giovana, ela sente falta de alguma coisa? Ela sente muita falta da família, obviamente, e ela sente falta do pão de queijo, que a gente saía todos os dias, não, mas pelo menos 2 vezes por semana depois da escola. A gente passava numa padaria pertinho de casa e aí tinha o pão de queijo lá disponível. Aqui eu tive que aprender a fazer pão de queijo. Então eu não faço pão de queijo toda semana, ela não come pão de queijo toda semana como ela comia no Brasil, ela sente falta do pão de queijo. São pequenas coisas. O que é interessante dizer é que no começo, quando a gente veio pra cá, ela queria voltar todos os dias. Todos os dias. Ela falava todos os dias que ela queria voltar pro Brasil, que ela sentia muita saudade. Porque na verdade nós chegamos aqui em junho, no finalzinho de junho, então ela já não ia pra escola. Era uma semana antes de terminar antes de começar as férias escolares aqui. E ela ficou todo o mês de julho e agosto em casa, sem ir para a escola, sem ter contato com outras crianças e sem ter contato mesmo, porque ela não queria nem ir no playground, ela não queria que alguém viesse falar em inglês com ela. Todos os dias ela pedia para voltar para o Brasil até chegar à escola. Uma semana depois ela já estava falando inglês, ela já estava ambientada, e desde então, se perguntar para ela se ela quer voltar para o Brasil, a resposta vai ser sempre não. E vocês voltariam para o Brasil? A gente não pode falar que nunca, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É óbvio que se precisar a gente voltaria para o Brasil, mas não está nos nossos planos voltar para o Brasil. Avaliando como é a vida lá e como é a vida aqui, não faz por livre e espontânea vontade, a gente não voltaria. Mas como, né? Tem situações que a gente precisaria voltar, mas não é realmente não faz parte do nosso. A gente não quer voltar. Não. Eu acho que uma das grandes preocupações dos pais é que as crianças não se adaptem.
a primeira coisa, a criança se adapta muito mais rápido do que os adultos. Embora com a Giovana tenha acontecido de ela ter um pouquinho de dificuldade nos primeiros dias, porque ela chegou aqui nas férias escolares, no momento que começou a escola, em uma semana ela estava adaptada. E hoje ela é muito, eu digo assim, que ela está muito mais adaptada ao estilo de vida do Canadá do que ao estilo de vida do Brasil. Se a gente tivesse que voltar algum dia, ela teria dificuldade no Brasil de se adaptar de novo. Então não tenham medo, a criança aprende inglês com uma facilidade inacreditável, as crianças se adaptam com uma facilidade inacreditável, as escolas são preparadas para receber estrangeiros, as escolas preparam os colegas para para dar essas boas-vindas, para inserir, tem as aulas de inglês dentro da escola, então essa preocupação tira da cabeça. Tira essa preocupação da cabeça e começa a se preocupar com outras coisas mais práticas. Acho que para os adultos, né, da família, acho que é importante, primeiro, estudar inglês, né, acho que o inglês é fundamental, né, você chegar com o melhor nível de inglês possível aqui, e também o planejamento financeiro, né, quanto melhor preparado o financeiro, mais tranquila a pessoa fica aqui e mais facilidade ela vai ter em decorrer de todos os passos necessários. Além disso, ter a cabeça aberta. Porque vai chegar aqui e vai ter que pensar no objetivo final. Qual é o teu objetivo? É ter o PR? É ficar aqui para sempre? Então foca nisso. Tem vários steps, vários passos que têm que ser dados até chegar lá. E esteja de mente aberta para conseguir atingir o objetivo. Qual que é a sensação de ter conseguido isso? De alívio. É ótima a sensação. De missão cumprida, né? De você conseguir aquele objetivo inicial, né? Parece que agora vai começar uma outra vida, né? Vai começar uma vida após, né? A conseguir o PR, que vai dar mais liberdade para a gente fazer outras coisas, enfim, abre-se créditos também, né? As empresas, se quiser comprar alguma coisa, acaba ficando mais facilitado. Você muda o SIN number, ele acaba sendo de outra numeração. Enfim, tem um monte de coisa. Se quiser estudar, se quiser voltar para a faculdade, se quiser fazer um mestrado, é muito mais barato. Então, se abrem outras possibilidades. Ninguém pode tirar a gente daqui, né? Não é aquela coisa de estar sempre preocupado com visto, renovando visto. Isso acabou, né? Ou comprando novos cursos, né? Esse ponto acabou. A gente vai fazer nossos cursos para nos desenvolver com esse objetivo e não porque a gente precisa para se manter aqui. Agora o próximo passo é a cidadania. Muito obrigada, gente. Imagina. Obrigada a você. Muito obrigada e parabéns pelo PR, parabéns por toda a jornada de vocês. Muito legal. Então, fiquei bem feliz de saber que hoje, chegando aqui para filmar vocês têm essa notícia boa que conseguiram a residência permanente. Espero que a história de vocês inspire muita gente, muitos casais, muitas pessoas, muitas crianças, né, jovens, solteiros, enfim, todo mundo que quiser vir para o Canadá, seja Vancouver ou qualquer outra cidade. Muito obrigada por assistir. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você gosta. Me segue lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!